Nós estamos numa série de mensagens que é justamente sobre o novo nascimento. Essa mensagem sobre o novo nascimento, nós estamos entrando agora sobre o batismo no Espírito Santo. Sendo essa a segunda mensagem do tema batismo no Espírito Santo. Claro, a série é sobre o novo nascimento. Batismo no Espírito Santo, nós começamos com a primeira mensagem semana passada, dentro da série Novo Nascimento. Agora nós vamos para a segunda mensagem. A segunda mensagem hoje, na continuação do estudo de hoje, nós vamos falar sobre o propósito do batismo no Espírito Santo. Você viu a importância de você ser imergido, de você ser, na verdade, batizado com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, e que é imprescindível, é necessário na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, esse enchimento, esse batismo, esse imergir, esse mergulhar no Espírito Santo de Deus. Agora, queridos, é aquilo que eu disse para você, o batismo do Espírito Santo é para todos, não existe exceção. O batismo com o Espírito Santo é para todos, essa experiência é para todos, e essa bênção é para todos. Mas por quê, pastor? Porque o batismo no Espírito Santo é a plenitude do Senhor na sua vida, é a plenitude do Espírito Santo possuindo a plenitude do homem. Então é muito importante. Para que isso, pastor? Bom, nós vamos ver que o propósito do batismo do Espírito Santo, na verdade, é para manifestar claramente algumas coisas tremendas, maravilhosas, alguns sinais e podemos dizer assim, alguns resultados positivos nas nossas vidas. Queridos, vamos para essa parte, o propósito do batismo do Espírito Santo, Atos capítulo 10, versículo 38, se você puder, abra comigo a sua Bíblia, Atos 10, versículo 38, é muito top esse assunto, eu gosto demais, amados, é um assunto que trouxe mudança, trouxe transformação em minha vida. Se você analisar e olhar esse assunto com maturidade, você verá que você vai precisar, mesmo sendo batizado no Espírito Santo, sendo cheio de poder, sendo renovado, você vai precisar sempre continuar num crescimento, continuar nessa experiência. Você sabe que Deus, Ele só vai dar uma experiência pessoal àqueles que buscam. Aqueles que buscam o Senhor gozarão da intimidade com o Senhor. Então, mesmo que você seja batizado, tem gente que é batizado com o Espírito Santo, ficou com aquela experiênciazinha ali, guardou, nunca mais teve experiência com nada, com Deus. Mas Deus quer te dar experiências novas, você sabia? Deus quer te dar experiências novas, experiências tremendas, a experiência pessoal que a gente pode ter com o Senhor. Oh, como é gostoso, como é maravilhoso. E a Bíblia diz que como Deus ungiu, estamos lendo Atos 10, versículo 38, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então, quando você, na verdade, recebe o batismo no Espírito Santo, Deus tem um propósito através de você, com o Espírito Santo, com o batismo na sua vida. Esse propósito é de manifestar a glória dele. Você vê que quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz claramente aqui, que veja que coisa linda, quando Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, ele fala que quando ele foi ungido, ele andou por toda parte fazendo bem, como? Curando, libertando, pregando, ministrando. Então o propósito do batismo do Espírito Santo é para manifestar o Espírito de Deus a cada um de nós individualmente, visando uma atuação útil na obra de Deus. Você recebe o batismo do Espírito Santo não para ficar só para você, você recebe o batismo do Espírito Santo, a unção de Deus, o batismo, esse imergir no Espírito de Deus, você recebe para sair por aí testemunhando, para você sair fazendo a obra de Deus. E eu digo a você, você começa a fazer a obra de Deus na sua casa, no meio da sua família, tá certo? Então o propósito do batismo do Espírito Santo, uma manifestação do Espírito Santo, na qual a sua presença, a sua glória e a sua operação
fazem-se presentes através de cada um dos seus colaboradores. Presta bem atenção no 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12, versículo 7. Sabe que o Espírito de Deus é organizado. Então, quando Deus derrama essa virtude e poder sobre a sua vida, Ele trabalha com um fim proveitoso. Cada um chamado para trabalhar numa área, cada um para se expressar mais afincoamente em uma área, se destacar mais para glorificar ao Rei Jesus. Então, 1 Coríntios 12, 7 diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo, visando ao bem comum, ao bem de todos. Então, Deus nos dá isso para que possamos, sim, ter essa manifestação visando ao bem comum, a causa de todos, amados. Eu não tenho batismo, eu não recebo o batismo do Espírito Santo só simplesmente para a minha vida. Eu recebo também isso para servir a outras pessoas. Se você puder, abra comigo em João capítulo 14, para você entender como é que você vai fazer. Deus, Ele começa a te capacitar, Ele capacita cada um de nós, tá certo? Ele vai nos capacitar a realizar o propósito, realizar a sua obra, certo? Visando um fim proveitoso. Claro que o Espírito de Deus, Ele vai manifestar a glória dEle sobre nós, amados. Ele visa, cada um de nós tem a sua parcela de contribuição no corpo de Cristo. E a Bíblia diz aqui, em João 14, versículo 12, olha que coisa maravilhosa. Eu quero correr um pouquinho na apostila hoje, para dar tempo a gente fazer o que nós estamos pensando aqui. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Então, quando Jesus estava para ir, para ser assunto aos céus, o Senhor disse: olha, bem antes o Senhor disse: eu quero que vocês entendam o seguinte, eu vou enviar o Espírito Santo. Vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço, obras maiores farão. E é preciso a gente saber, com o poder do Espírito Santo, que você pode manifestar a glória de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus sobre a sua vida, para você realizar esse propósito de Deus, na verdade. E ele diz: até coisas maiores vocês farão. Nós estamos vivendo hoje um tempo, querido, em que nós estamos vendo quantas coisas grandes estão acontecendo através da igreja do Senhor. A multidão, né? Como a igreja tem alcançado. Veja que coisa linda, que coisa tão tremenda, que coisa, né, tão maravilhosa. Então, o Senhor está falando que você e eu, nós recebemos também a manifestação desse poder de Deus. Nós faremos coisas maiores, amados. E coisas maiores você pode fazer quando você desperta o dom que há em você. Nós temos a presença do Espírito Santo. Tem muito crente que está miúdo, acanhado no realizar as coisas. Então tem pessoas que muitas vezes têm medo de orar por alguém que está com um problema de doença, um problema espiritual, algum problema. Muitas vezes tem gente que tem medo de expulsar até um espírito que está sobre outra pessoa. Ele tem medo. É como se ele não acreditasse naquilo que existe nele. A presença do Espírito Santo faz você ser destemido. A presença do Espírito Santo faz você partir para o ataque. A presença do Espírito Santo não deixa você ficar na defesa. Diga a essa pessoa que está do seu lado: a presença do Espírito Santo não te deixa ser um crente apenas de defesa, mas ir para o ataque, querido. Quantos problemas dentro de casa, na família, quantas coisas estão acontecendo, e as pessoas estão relevando muitas vezes, acham que aquilo é natural, que aquilo é simples. Não, é porque é assim mesmo, não é porque é a economia, não é porque ele nasceu, não é porque esse menino é assim mesmo, não é porque essa pessoa é desse jeito, não, ele já nasceu com isso, é algo congênito. E às vezes você pode analisar que por trás de tudo aquilo há um desvio de conduta, há uma manifestação estranha na vida daquela pessoa. Ô crente, Deus te deu o Espírito Santo para você fazer a diferença. O batismo no Espírito Santo é para você partir para cima e dizer: olha, Satanás, eu quero arrancar você da vida dessa pessoa, eu quero arrancar você desse ambiente que você tenta perturbar, eu quero arrancar você, ou aquilo, irmãos, todo desvio de conduta, toda coisa estranha por trás de alguém tem um espírito. Toda reação estranha
que não condiz com Deus, com a palavra de Deus, com as coisas naturais, você pode ficar certo, por trás daquilo tem um espírito maligno. O Senhor está dizendo, coisas maiores farão quando você parte para cima, quando você parte para a experiência, quando você luta, quando você segue a vontade, a palavra de Deus, e você, obedecendo a palavra de Deus, você parte para cima, você faz a diferença. Nós só veremos, queridos, os sinais nos acompanhar. Nós só veremos os sinais nos acompanhar se realmente a gente colocar em prática aquilo que Deus deu a cada um de nós. Pastor, eu tenho visto tão poucas pessoas sendo curadas, eu tenho visto tão poucas pessoas sendo libertas, eu tenho visto tão poucas pessoas, sabe, às vezes você se questiona. Eu pergunto a você, quantas vezes você partiu para cima, quantas vezes você partiu para o ataque, quantas vezes você fez a diferença, quantas vezes você tentou, você lutou, você sabe, você colocou a cara a tapa e disse, eu vou partir para cima para ver o milagre acontecer. Então, tem gente, tão poucas pessoas, tão poucos milagres. Tem gente, o evangelho está tão diferente, a igreja está muito fria. Não, nós estamos frios. Deus está nos dando a oportunidade de orarmos pelos enfermos. Deus está nos dando a oportunidade de libertarmos as pessoas. Deus está nos dando a oportunidade de a gente cair para cima, colocar mesmo a cara, a tapa e dizer assim, eu vou bater de frente com o diabo, eu vou ver um milagre na vida do meu filho, na minha filha, eu vou ver um milagre na minha casa, eu vou ver um milagre nos meus negócios, eu verei o milagre, a manifestação de Deus. Amados, é para isso. O propósito do batismo com o Espírito Santo não é simplesmente para a gente falar em línguas na igreja, não é simplesmente para a gente falar em línguas em casa, não, o propósito do batismo com o Espírito Santo é para sermos testemunha e a gente partir para o ataque, não ser a igreja da defesa, mas fazer a diferença em nome de Jesus. Diga glória a Deus aí onde você está. A Bíblia diz em João capítulo 14, vamos dar uma olhadinha aqui, João 14, versículos 16 e 18, diz assim, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque nem não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, e estará com vocês. Olha que coisa poderosa, Deus está conosco, o Espírito de Deus está conosco. Jesus é maravilhoso, não é, amados? Deus nos dá essa oportunidade de sermos testemunhas para o Senhor. Então, é justamente isso que eu disse para vocês. O propósito do batismo com o Espírito Santo, a capacidade para você realizar coisas grandes em nome do Senhor Jesus Cristo. Você recebeu Jesus, glória a Deus, recebeu o Espírito Santo, mas recebeu o revestimento do poder, como nós vimos a semana passada. Agora você recebeu isso para você fazer a diferença. É como alguém que recebe uma ferramenta, não é? Eu preciso entrar em contato com as plataformas no mundo, eu preciso entrar em contato com as redes sociais, eu preciso entrar em contato com você, e você está em casa e eu estou aqui, eu quero conversar com você agora mesmo. O que é que eu faço? Eu corro, pego logo meu celular, ligo para você, a gente conversa. Eu pego meu celular, entro numa plataforma do YouTube, seja lá o que for, e aí eu vou estar analisando as redes sociais. Então, é uma ferramenta, mas se eu pego essa ferramenta e deixo ela lá, e eu preciso usar essa ferramenta, eu preciso conversar com você, e aí eu tenho que ir na sua casa, e não há condições de eu ir na sua casa, então eu estou agindo errado. Se eu tenho a ferramenta, eu tenho que colocar essa ferramenta em prática. Então eu preciso também, para ter afinidade com o Espírito Santo e ver o Espírito Santo me usar poderosamente, eu começo a praticar o Espírito de Deus na minha vida. Ele me dá o poder, me dá a autoridade, me faz eu agir, me faz eu andar segundo Ele, mas eu preciso colocar em prática. Eu tenho que despertar a prática. Eu tenho que colocar em prática o que eu estou recebendo. Eu pego a ferramenta. Se eu não consigo, se eu não converso com você através do celular, aliás, se eu não exploro as plataformas, se eu não exploro as redes sociais, se eu não exploro como essa ferramenta, o celular, ela é usada, eu fico sem saber como agir.
Essa semana eu estava baixando alguns programas, algumas coisas, e eu comecei, sabe, me enrolando em algumas coisas, mas eu comecei analisando o que era que eu estava fazendo errado. E por eu praticar várias vezes, analisando isso, analisando aquilo, eu comecei a entender porque que a unidade C do meu computador estava ficando sobrecarregada. E aí eu mandei para uma pessoa, um colega meu, perguntando assim, olha, eu acho que deu alguma coisa errada aqui, o meu computador, a unidade C está ficando abarrotada de coisas, e ele começou a rir. E aí ele disse, depois a gente vê isso. Eu disse, eu vou ver sozinho. Aí eu comecei procurando lá, o que foi que eu estava fazendo errado? Eu fui para a unidade C, e eu comecei analisando que eu estava excluindo, Léo, coisas que eu baixava, e eu estava excluindo do RAR, e aí eu começava jogando para a unidade C, baixava para a unidade C, para baixar para o meu pendrive. Aí ela ficou sobrecarregada. E eu, meu Deus, o que é isso? Dando vermelho o tempo todo. Eu digo, o que é isso, meu pai? Aí eu comecei a analisar, peraí, vou pensar, o que é que eu fiz de errado aqui? E aí eu entendi que eu estava baixando, certo? Baixando os vídeos, na verdade, o assunto que eu queria, descomprimido, né? Estava estava comprimido lá. E aí eu tive que tirar. Então, quando eu baixava de lá e colocava... Eu tirava, jogava na unidade C, para depois jogar no meu pendrive, e eu sobrecarreguei. Aí eu descobri, eu disse, cara, então é isso que está acontecendo, porque depois que eu jogo lá no meu HD, eu preciso excluir tudo que tem na unidade C, para que não fique sobrecarregado. Aí eu aprendi, aprendi na prática. Aprendi na prática, excluí. Quando eu excluí, 35 GB de diferença estava lá livre. Então, estava sobrecarregando a unidade C. Queridos, nós temos que aprender, nós temos que praticar ferramentas que nós recebemos de Deus. O Espírito Santo é algo lindo, é Deus, é a presença dele em nós. Só que nós temos que praticar a nossa fé, praticar a nossa audição espiritual, os nossos tímpanos ovelinos. A gente precisa praticar isso para ouvir Deus falar. Como é que eu escuto Deus falar? A cada dia você vai praticando, você vai orando. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então a gente sabe, nós sabemos, amados, que quando a gente aprende, a gente começa a ficar destemido. Quando você ora por uma pessoa que está com dor de cabeça e ela é curada, você simplesmente está fazendo aquilo que o Senhor diz aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 12, farão as mesmas obras. Mas para que eu possa ver aquela pessoa curada, e para que eu possa ter mais convicção de que o Espírito Santo está em mim, aí eu tenho que praticar aquilo. Quando eu vi a pessoa curada, eu, meu Deus, ele foi curado. A gente fica feliz, é verdade? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. No dia que eu orei por uma pessoa, e ela estava assim, ó, de muleta, e estava com uma bengala, e que eu vi aquele homem, quando eu disse, em nome de Jesus, saia! Quando eu disse, saia, ele jogou as muletas e começou a andar. Eu quase caí de costas. Eu fiquei assim, meu Deus, isso é muito forte, e a gente fica motivado, isso é gostoso, a presença do Espírito Santo em nós. Amados, nós temos que praticar ferramenta, você tem que conhecer, você tem que explorar, você tem que saber como usar, mas isso é com experiência pessoal, isso é você desenvolvendo a cada dia, isso é você realizando esse propósito de Deus a cada dia. Você começa a ser, sabe, guiado, você começa a ouvir Deus, você começa a ter afinidade com o Espírito Santo. Tem hora que você vai errar, tem hora que você vai errar, gente. A gente erra, nós somos seres humanos. Eu estava dizendo desde a semana passada, teve gente que se escandalizou com a mensagem da semana passada por umas coisas que eu falei sobre minha vida pessoal, mesmo sendo revestido de poder. Aí eu quero dizer para você, aquilo que o homem é. Eu não tenho que estar aqui nesse altar. A igreja da alegria é uma igreja que aprende como o homem é mesmo. Como um homem cheio de defeito que eu e você é, mas como Deus tem misericórdia e nos usa. Coisa linda, né? Então, olha, eu quero te dizer uma coisa. Eu fico empolgado falando sobre esse assunto, porque Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Olha, quando ele diz assim que ele nos capacita para a realização das grandes obras em Jesus Cristo, como a gente viu aqui, então a gente sabe mesmo em que esse Espírito que está em nós, que é o Espírito Santo, o Espírito que está em nós, que é o Espírito Santo de Deus, ele é quem nos faz, quem age através de nós, mas a gente precisa desenvolver o dom.
Desenvolver o dom. Quando o apóstolo disse, desperta o dom que há em ti, Timóteo, o Senhor estava falando, sabe o que? Ele disse, olha, igreja, presta atenção agora. Desperta o dom que há em ti, significa que tem muita gente que o dom está como se estivesse adormecido lá. Por você não colocá-lo em prática, por uma falta, muitas vezes, de se dispor, de partir para o ataque. Então a gente precisa entender isso, amados. Despertar o dom é você saber que tem em você e você precisa fazer. Ô pastor, mas o Espírito Santo não faz? Não, através de mim só faz se você agir, amigo. Amigo, só faz se você entrar em ação. Amém ou não amém? O espírito maligno só vai sair do ambiente se você entrar em ação. Sai, demônio. Aquilo que compete o homem fazer, Deus não vai fazer. O Espírito já está, agora eu preciso fazer a minha parte. Bom, essa parte vocês já entenderam. Se você não entendeu, volta lá depois, amanhã, mais tarde, a mensagem no YouTube, e você vai entender melhor isso aí, tá certo? Escuta de novo. Então, o propósito do batismo no Espírito Santo também, capacitar para um testemunho eficaz, testemunho com poder. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, se não me engano, diz, recebereis poder. Atos 1, 8, vamos lá para a gente ver aqui como é que é, que eu não vou falar no meu achismo, não, deixa Deus falar. Atos 1, 8, olha só, coisa interessante. Você é capacitado a ser testemunha, mas uma testemunha com poder, irmão. Não é uma testemunha só apenas de falar, só de boca, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre quem? Sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Testemunha. Como é que você vai ser testemunha se você é aquele só de palavras? Paulo fala sobre a questão da importância, não só palavras, mas poder de Deus. E o Evangelho, ele é o poder de Deus. Eu não tenho que estar discutindo, irmãos. Olha, eu acho um besteirão essa coisa que fica todo mundo aí discutindo com isso. Eu acho isso, eu penso desse jeito. Um fala de uma coisa, outro fala de outra a respeito de visões diferentes. Por exemplo, agora nós estamos na febre do Apocalipse. Estamos na febre do Apocalipse. Porque eu creio que a igreja vai entrar no milênio. Porque eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes. Ao outro, eu creio que a igreja vai chegar na metade e depois a igreja vai ser arrebatada. Depois, na metade da tribulação, vai passar a igreja e vai entrar. É uma confusão. Sabe o que eu creio? Eu creio que Jesus vai voltar, vai arrebatar a sua igreja e pronto. E eu creio, sabe o quê? Que quando eu recebo o batismo do Espírito Santo de Deus, estou selado. Eu não tenho que estar preocupado não, irmão, se vou passar por tribulação, se não vou passar por tribulação, se a igreja vai ser arrebatada, se não vai ser arrebatada, a gente fica lutando com isso, sabe? Eu sei que eu respeito as visões, mas, amados, as pessoas discutem tanto sobre os seus achismos, essas linhas teológicas da escatologia, muitas vezes faz as pessoas ficarem bitoladas naquilo ali e esquece de usar o poder. O poder que Deus quer que você use para quê? Para expulsar demônios, para curar enfermos. Olha, existe hoje dentro da própria igreja evangélica um grupo de pessoas que se levantaram contra o poder de Deus. Sabia disso? Dentro do próprio evangelho existe uma igreja, dentro da própria igreja evangélica, que reage contra o poder de Deus, contra as manifestações dos dons, contra as manifestações das curas, contra as manifestações do poder de Deus. Meu Deus! Irmãos, gente lutando contra o poder de Deus. Eu vi um pastor dizendo que quem fala em línguas é cheio do demônio. Eu vi um outro pastor dizendo que esses caras que vivem curando por aí, podem analisar, por trás deles tem um espírito de Satanás. Meu Deus do céu! A igreja cria uma confusão. Irmãos, o Senhor está dizendo, você vai receber poder para mostrar esse poder. O cara não consegue mostrar o poder de Deus, porque ele não crê no poder do Espírito Santo. Ele fica travado, ele fica congelado na ação do poder de Deus, ele limita Deus, e Deus diz, aliás, a ação de Deus nele, porque ele não consegue limitar Deus. Então, quando ele não consegue curar, libertar, fazer sinais, prodígios, maravilhas, esse cara, ele
começa a se revoltar contra a visão. Então eu não creio que é assim. Você sabia que isso aconteceu comigo? Quando criança, todo mundo batizado, eu buscava o batismo com o Espírito Santo, eu não consegui. Lá em São Paulo, o Pentecoste é forte, irmãos. O poder de Deus é forte. Lá em São Paulo é reteté mesmo. E aí eu via, sabe, nos cultos lá em casa, nos cultos na igreja, muitos meninos sendo batizados. Eu não fui batizado com o Espírito Santo. Aí, viemos em 1976, viemos para Caruaru. Quando nós chegamos aqui em Caruaru, chegamos justamente a congregar no lugar onde uns acreditavam, outros não acreditavam nas manifestações do poder de Deus. E aí eu comecei a ver que o poder de Deus aqui não era nada a ver com aquilo que eu via lá. Onde eu via paralíticos andar, cegos enxergar, pessoas vomitando feitiçarias. Onde eu via as pessoas batizadas com o Espírito Santo, pessoas sendo, sabe... Eu sei que havia muita meninice no meio disso, mas eu quero dizer para você, tirando as meninices, o poder de Deus é maravilhoso, amado. As pessoas subjugam, muitas vezes elas querem travar a ação do Espírito Santo na vida da igreja, porque alguém foi um crianção ali. Por isso que eu estou falando isso para você. Você precisa entender esse assunto, porque se por acaso, até você mesmo, estiver sendo usado na carne, você vai saber como conciliar essas coisas. Se alguém no nosso meio está sendo usado na carne, nós vamos saber como conciliar as coisas. E nós não podemos abafar o poder de Deus. Então, quando a gente chega aqui, aí eu encontro uma turma que não acreditava. Eu já vinha de lá, frustrado porque não tinha recebido naquela época o batismo. E sabe o que eu fiz? Eu abafei isso. Chegou a um ponto que alguns da minha igreja começaram a dizer, não, isso é para alguns, não é para todos. E eu digo uma coisa para você, Eval, nem te preocupa com isso. Há meninice no meio disso. E olha, é melhor você até ficar no teu canto. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Eu, particularmente, nem acredito nesse tal de batismo com o Espírito Santo. Foi isso que aconteceu comigo. Eu cheguei a ponto de não acreditar mais. E que eu achava que, não, acho que é coisa da cabeça das pessoas. E não é. Não é. É sobrenatural, é poder de Deus. E quando você busca de coração e com entendimento, com sabedoria, quando a luz, a palavra chega para você, você vai ver que realmente, quando você é batizado com o Espírito Santo, você se torna uma outra pessoa, você se torna mais ousado. Não significa que você se torna a ponto sem ter defeitos. Há defeitos sim, mesmo naquele que é batizado com o Espírito Santo. Porque tem gente que diz assim, não fala em línguas, eu não entendo, esse povo fala em línguas, esse povo batiza, e como é que essa pessoa tem esse problema, tem esse, aquilo outro? Eu já te expliquei isso na aula passada, vai na aula passada que você vai saber sobre isso. Então, meus amados, a gente precisa entender esses detalhes, que o batismo no Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, o propósito dele, ele nos capacita para realizar os projetos de Deus, as proezas de Deus. Ele capacita você a ser uma testemunha fiel e verdadeira. A testemunha é aquela que faz, eu vi, o Espírito Santo está em mim, eu sou testemunha e eu vou fazer as mesmas obras. É isso que o Espírito Santo de Deus fala para a gente nessa manhã. Irmãos, para sermos cristãos, nós tivemos que nascer de Deus. Para sermos cristãos, nós tivemos que nascer de Deus. O Espírito de Deus, Ele entrou em nossas vidas. Queridos, para nós vivermos como cristãos e alcançarmos a maturidade depois do novo nascimento, nós devemos ser guiados constantemente pelo Espírito Santo. E nós não podemos abafar essa obra do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, nós somos elevados a um plano de vida sobrenatural. Nós somos elevados a um plano de vida sobrenatural. Nós não somos mais esse homem natural, somos sobrenaturais. E as pessoas ficam tão admiradas quando veem os milagres, quando veem acontecimentos fantásticos. Meu Deus, não, isso tem que ser comum entre nós. Sabe por que a gente fica tão admirado quando vê as obras acontecendo, batismo do Espírito Santo, quando a gente vê poder de Deus, cura sobrenatural acontecendo, e todo mundo fica, é porque nós não praticamos, as ferramentas estão apenas lá encostadinha, sabe, o Espírito de Deus está em nós, mas nós não estamos usando, o Espírito está em nós, Ele nos deu ferramentas poderosas
para desfazermos as obras do maligno. O Espírito de Deus está em nós, e aí a gente fica tudo admirado. Meu Deus, aconteceu, que coisa maravilhosa. Deus quer fazer a maravilha na tua casa, na tua família, nos teus negócios, na tua vida. Deus quer falar com você como eu falo com você, meu irmão. Você sabia disso? Deus quer falar conosco. A gente fica subjugando, a gente fica, meu Deus, será? Eu queria tanto ouvir Deus falar. Meu Deus, Deus fala contigo, irmão. Você sabia disso? Uma ideia que você tem é Deus falando com você, e você faz a ideia dar certo. Você sabia disso? Às vezes você vai comprar uma coisa e daqui a pouco você não quero não isso. Aí você compra outra. Eita, mas eu acertei. Se eu tivesse comprado aquilo, eu tinha dado uma... Sabe, eu tinha errado demais. Graças a Deus, eu acertei em cheia. Não, crente, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você não comprou aquilo e comprou aquilo outro, já foi Deus dizendo para você, dando as direções. Só que nós vivemos tão naturais, tão naturalmente, que a gente não escuta Deus falando: filho, olha, não compra esse ventilador não, compra aquele outro. Não entra nessa sociedade, não entra naquela outra. Ou entra com aquela outra pessoa. Vai dar errado com essa. Por isso, amados, nós temos que orar, 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 orar. Agora nós vamos para esse segundo ponto, os resultados do batismo no Espírito Santo. Aí é forte. João 16, versículo 8. Olha os resultados do batismo no Espírito Santo, querido. O resultado do batismo no Espírito Santo, Deus nos dá, queridos, uma sensibilidade tão tremenda quanto ao pecado. Você sabia? Você tem sensibilidade ao pecado. Qualquer coisa que você vai fazer, antes de você fazer, até o pecado que você vai cometer, uma mentirinha, já vem uma ação logo do Espírito de Deus na frente. Epa, você vai mentir agora, não minta. Ei, você vai apontar o dedo agora, não aponte. Epa, você vai falar, julgar, não julgue. Epa, você vai agir desse jeito, não faça isso. O Espírito Santo, os resultados do batismo do Espírito Santo em nós, é nos dar mais sensibilidade contra o pecado. A Bíblia diz, João 16, 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então isso aí é justamente, há uma sensibilidade. Sabe que o Filho de Deus, ele tem uma sensibilidade tão grande de ouvir o Senhor. Ele nos dá uma sensibilidade contra o pecado, amados. Nenhum crente peca. Ai, eu fiz, meu Deus, eu nem pensei. Nenhum. Todos, a Bíblia diz, ele dá sensibilidade, ele convence o mundo do pecado, que é o pecador, que ele convence, está certo? Da justiça, do juízo, mas ao crente, o Senhor nos diz em Romanos 8, 14, né? Que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Há uma sensibilidade do Espírito de Deus em nossas vidas. Então ninguém peca sem ter consciência. Ai, eu pequei, meu Deus, eu não premeditei. O Espírito Santo te mostra que você premedita. Eu vou falar, o Espírito Santo já está na frente, dizendo, epa, frações de milésimos de segundos, o Espírito Santo, epa, não. Eu vou pecar, não. A gente até tem um jargão crentez que diz assim, o crente peca por acidente. É ou não é? A gente não diz, você já ouviu dizer isso aqui? Já disse várias vezes. Mas o Senhor estava me dizendo sobre isso aqui, filho, você peca porque você quer pecar. Ninguém peca por acidente. Porque o Espírito Santo de Deus, como você está aprendendo nesta manhã, o batismo no Espírito Santo, o resultado do batismo no Espírito Santo é trazer sensibilidade. Faz você ter sensibilidade. Amém ou não amém? Qual é o outro resultado do batismo no Espírito Santo? Uma vida que glorifica Jesus Cristo. João 16, 13, 14 diz assim, mas quando o Espírito, que é o Espírito Santo, da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Então, uma vida que glorifica a Deus, é o Espírito Santo de Deus, ele vai trazendo para você direção, você vai, olha, é incrível, amados, é incrível aquilo que Deus fala. Queridos, Atos capítulo 4,
se eu não me engano, é Atos 4:33. Vamos lá. Atos 4:33 tem uma coisa muito tremenda aqui, ó. Atos 4:33. Deixa eu ver o que eu estou pensando aqui. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre quem? Sobre todos eles. Essa grandiosa graça que estava sobre os apóstolos cooperava com sinais, prodígios e maravilhas e glorificava a Jesus, meus irmãos. É isso que diz, o Espírito Santo, ele glorifica a Jesus. O que é que o resultado do batismo do Espírito Santo faz também, pastor? Ele nos dá uma sensibilidade às coisas espirituais. Vamos para Atos capítulo 2. Volta um pouquinho. Ele nos dá, o batismo do Espírito Santo nos dá uma sensibilidade às coisas espirituais. Atos capítulo 2, versículo 4. Diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo capacitava. Você vai ler isso aqui e você vai entender o que eu quero te dizer. Amados, eu acredito, sabe, que essa sensibilidade que vem é justamente aquilo que eu estava falando para vocês ainda agora. Nem é acidentável, não. A sensibilidade que Ele nos traz, que Ele nos dá, é lindo demais. A sensibilidade, o Senhor nos dá essa sensibilidade para ouvirmos Ele falar e a gente agir como Ele quer que hajamos. Porque Ele diz que o Espírito Santo nos fará lembrar. Ou seja, o Espírito Santo traz uma sensibilidade de direção da palavra de Deus em sua vida, que cada atitude que seja reprovável, o Espírito Santo de Deus vai te guiar. Por exemplo, você quer se associar com uma pessoa, se relacionar com uma pessoa que não é de Deus, que não tem aliança com Jesus. Você já viu que você fica inquieto? Mas eu vou orar. Mas quem sabe ele se converte. Mas quem sabe ela se converte. Mas, assim, eu vejo tantos testemunhos de pessoas que não eram crentes e de repente se converteram. Fica uma guerra dentro de você. Fica uma guerra. Tem gente que arrisca. Tem aquela história que o cara, eu vou arriscar. Se der certo, eu vou arriscar. Aí ele fica em cima do muro lá. Eu vou arriscar. Se der certo, eu vou arriscar. Amados, pelo amor de Deus, vai no que está certo. A Bíblia diz, o Senhor te dá sensibilidade. Está errado. Ei, está errado e pronto. O Senhor está dizendo assim, não vai arriscar, a Bíblia não é loteria, o Espírito Santo não é loteria. Quem sabe o Espírito Santo falou, mas está errado. Quem sabe o Espírito Santo diz que não vos associeis, não há associação da luz com as trevas. Quem sabe o Espírito Santo vai fazer uma obra na vida dele, na vida dela. Irmão, Deus está dizendo, não há associação e pronto. Acabou a história, eu sou muito duro nisso aí, porque eu sei o que é isso, amado. A minha vida quase se destruía quando eu tentei dar uma mãozinha ao Espírito Santo, dizendo, nossa, Espírito Santo, quem sabe essa menina vai dar certo, ela vai se converter. Eu ia dizer um palavrão aqui agora, mas você já sabe o que eu ia dizer. Se eu tivesse entrado num relacionamento que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então você não tem que estar lutando contra o Espírito Santo de Deus, não, meu irmão. Deus já te disse. É sensibilidade. A sensibilidade é você se sente inquieto. É tomar banho com as meias nos pés, como dizia o pastor Bud. Vou tomar banho com as meias nos pés. É chato. Ontem de noite eu me deitei e eu fiquei com as meias. E eu deitei. E aí eu fiquei com as meias. E fiquei conversando com a minha esposa. E daqui a pouco eu comecei querendo adormecer. Mas uma coisa estranha estava nos meus pés. Por quê? Porque eu estava com as meias. E aí eu tirei minhas meias. Aí chego a sentir relaxado. Quando o dia está muito frio, né? Mas não está tão frio. Então tem uma coisa anormal. Há uma sensibilidade no seu corpo. Tem uma coisa errada. Essa meia aqui está errada. É ou não é? Então o Espírito Santo te dá uma sensibilidade. É uma sociedade que Deus não aprova. Ele vai falar com você. É um namoro que Deus não está aprovando. Mesmo com crente, Ele vai dizer a você. Você vai sentir, tem uma coisa errada nesse cara. Tem uma coisa errada nessa mulher. Tem uma coisa errada nesse meu relacionamento. Tem uma coisa, não vai dar certo. Alguma coisa me diz. A minha mãe dizia um negócio assim para mim, olha meu filho, quando alguma coisa me diz, ai meu Deus, as meninas lá em casa, tudo tinha medo. Mamãe quando dizia, olha, quando uma coisa me diz, minha filha,
Ai, mamãe, pelo amor de Deus, o que é que a senhora, quando a senhora diz, mamãe, sinceramente, quando a senhora fala sobre isso, olha, eu fico até com medo. Alguma coisa me diz, sabe o que é? O Espírito Santo de Deus te dizendo. Alguma coisa te diz que está errado. Sensibilidade. Você é de Deus, amado. O batismo no Espírito Santo, e os resultados do batismo no Espírito Santo é trazer sensibilidade, saber fazer distinção, o que é certo, o que é errado. Só lá em Hebreus diz que tem que ser treinado isso. Você sabia disso? As vossas faculdades treinadas. O Espírito Santo, até nisso, para agir na tua vida, Hebreus fala, se não me engano, no capítulo 5, né, que fala sobre as faculdades treinadas. Você tem que treinar as suas faculdades. Sensibilidade, a experiência, o treinamento traz essa sensibilidade. Mas crente não quer isso não, irmão. Crente quer estar o dia todo no Facebook, quem quer estar o dia todo no WhatsApp, no Instagram, agora no TikTok, né? Olha naquele monte de desgraça que tem lá. Crente quer viver o dia todo numa plataforma de YouTube, perdendo tempo, ouvindo a crítica, ouvindo não sei o quê, é tanta besteira. Crente não quer não, crente não quer viver com Bíblia, orando, buscando direção de Deus. Olha, estou falando contigo mesmo, irmão. Pastor, é muito duro, tem hora. Irmão, quanto tempo tu passa com a Bíblia na mão estudando? Quanto tempo tu passa orando em línguas? Quanto tempo tu passa buscando ao Senhor? Mas eu acredito que no mínimo 2 horas por dia tu pede com plataformas, é ou não é? Com o Facebook, com o Instagram, com o TikTok, com o WhatsApp, com um bocado de porcaria que tem por aí. Não que sejam ruins essas plataformas, tem coisas boas nela. Você fazer um vídeo, jogar lá, evangelizar. Você vai, evangeliza. Sabe? Isso é gostoso. Agora, a nossa insensibilidade é a falta de nosso treinamento no Espírito, amado. Nós temos que treinar, o nosso espírito tem que ser treinado, o espírito do homem tem que ser treinado para isso, senão você não vai ter experiência. Diga ao seu vizinho, você quer ser crente experiente? Está pensando que é só simplesmente, eu me converti, eu me batizei, agora eu sou um crente completo, meu Pai. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, dessas crianças espirituais. Eu sei o que é isso, irmão. Tive pouca gente para dizer isso na minha cara. Aliás, eu vou te dizer uma coisa para você. O que mais a galera tem medo é de falar essas verdades para a igreja, porque tem medo de perder o salário da igreja. O pastor está pegando duro com a igreja. Está pegando muito duro, sabe? Eu vou me embora dessa igreja. Ou então tira esse cara daqui. Aqui não tem Satanás não tem essa força no nosso poder, não, amado. Não tem esse poder, aliás, no nosso ministério, não. Aqui nós temos que dizer a verdade. A verdade doa quem doer, que a palavra de Deus, ela é assim mesmo. Tem hora que ela dói, mas ela é remédio. Arranca a casca da ferida desse miserável que está cheio de nojeira lá de baixo, arranca tudo, joga lá mertiolate, eu quero mertiolate, né? Mercúrio, não é um mertiolate que queima, que dói. Aí o bicho fica bom, no instante o cara fica bom. A minha esposa tem um negócio, eu estou com um negócio aqui na língua, bota álcool 70, filho, pelo amor de Deus, álcool 70 queima, lasca o cara, bota álcool 70 para você ver. Não, eu vou na farmácia, aí eu compro, aquele, vou dizer o nome para não fazer propaganda aí. Não, aí boto, aí fica lá, ainda está doendo. Do outro dia, ainda está doendo. Eu disse a você, se botasse álcool 70 já estava bom. Espera aí, dou logo uma bochechada no álcool 70, dói, queima. Cuidado para não se engasgar, pelo amor de Deus. Que aquilo se engasgar, não tem volta não. Aí bota e respiro logo antes, e prende o fogo, 5 mlzinho, o álcool 70 mata. É isso que a Bíblia fala. Jesus quer entrar com a verdade em você. Você quer sensibilidade? Você quer ser guiado pelo Espírito Santo? Eu quero. Por que Deus não me usa com poder? Você não está tendo sensibilidade, porque você é uma pessoa que não está treinando, você não está procurando desenvolver. Você tem que desenvolver, meu querido. Tem que desenvolver. Está pensando que é só isso? Irmão, agora está um santo completo. Vai nessa. Tu vai ter que pagar preço. Orar, buscar, jejuar. Está dizendo assim. Passei 40 e poucos dias jejuando, o Senhor disse 70. Passei 70 dias jejuando, 40.
Entrei em 70 agora de novo. Vai terminar dia 2 de junho. Eu estava dizendo a meu menino ontem, eu vou entrar para 90. Estou sentindo no coração um arrepio, uma emoção tão gostosa. Ai, que gostoso você jejuar. Ai, que emoção. É uma ova, a carne de manhã, tem hora que aquele cheiro de comidinha assim fazendo, que, né, às vezes as meninas quando vêm trabalhar aqui em casa fazendo de manhã, eu digo, meu irmão, vou me embora para eu não pecar e desço. Mas não é fácil não, irmão, jejuar, se consagrar, orar, buscar, ler a Bíblia. Não é fácil você ser sensível a um preço que se paga. Batismo no Espírito Santo é maravilhoso, mas o crente tem que continuar nesse treinamento. Diga, eu vou continuar no meu treinamento. Deixa eu ler uma coisa aqui para vocês. Meu Deus, não terminou meu tempo. Deixa eu ler uma coisa aqui para vocês. Diz assim, Hebreus capítulo 5, versículo 11. Olha, é para você, igreja, é para você, crente, é para você que quer crescer. Nós estamos na série O Novo Nascimento, o tema batismo no Espírito Santo, na segunda mensagem, Léo. A segunda mensagem é essa. E eu quero dizer para você que isso faz parte, mas muito importante, você conhecer esse assunto completo. A playlist vai ser lançada. A partir de amanhã já está lançada a playlist. Você vai lá no canal onde tem playlist, você vai, toca e vai ter a playlist lá. Novo Nascimento. Aí, entendeu? Então vamos lá. Preste sua atenção. Para a gente. Estou falando sobre treinamento. Porque tem gente que acha assim, batizo, já fui batizado, já cheguei, atingi o ápice. Não atingiu coisa nenhuma. Você foi revestido de poder. O ápice, a gente só atinge quando chegar no céu. Porque aqui, tu ainda vai ter que lutar, vai ter que, olha, ralar muito. Olha o que está dizendo aqui, ó. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Quanto a isso, temos muito que dizer. Eita, o apóstolo falando, né? Diz que Hebreus não foi o apóstolo Paulo que escreveu, mas digamos que seja. Quanto a isso, temos muito que dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, preguiçosos, em outras palavras. Embora a esta altura já devessem ser mestres, ou seja, vocês já eram para ter desenvolvido, queridos. Precisam então de algum que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Vocês estão entendendo o que o apóstolo está dizendo aqui? Essa igreja imatura que não desenvolve, esses crentes que ficam na igreja sem desenvolver, sem buscar conhecimento. Você que escuta uma mensagem, daqui a pouco você vai sair dessa mensagem, acabou-se. Foi boa a mensagem, foi que você aprendeu. O que é que você sabe falar sobre essa mensagem? Você só sabe que sabe, e você só sabe que aprendeu, quando você souber ensinar ao outro aquilo que você aprendeu. Então você, para saber ensinar, significa que você também aprendeu, mas tem que praticar, treinar as faculdades, exercitar, para se tornar um homem adulto, espiritualmente falando. Então o batismo no Espírito Santo, amado, Deus nos deu e nos dá todas as ferramentas que a gente precisa para a gente vencer. Sensibilidade contra o pecado, direção, ser guiado, ser usado em poder. Os milagres acompanham a gente, os sinais acompanham a gente. Mas tudo isso para acontecer, queridos. Você nunca orou por uma pessoa com câncer. Você nunca orou por uma pessoa com dor de cabeça, vai orar por uma pessoa com câncer? Você nunca repreendeu simplesmente uma pessoa, um espírito, digamos, um espírito, porque a Bíblia diz forças espirituais, né? Nunca isso repreendeu um espíritozinho, um heresinho, vai repreender um principado de alguém. Não é brincadeira não. Tem principados que misericórdia.
Eu já vi aqui na igreja se manifestar uma mulher com um principado. Foi 40 minutos para libertar aquela mulher. Teve uma hora que a mulher caiu no chão. Eu me sentei numa cadeira que eu já não aguentava mais. Meu menino Ari chegou. Aí minha esposa, você quer tomar alguém? Eu digo, quero. Eu já não aguento mais. Lutando. Ah, pastor, cheio do Espírito Santo, não precisa lutar contra demônio, não. Eu sei, você é o superstar, você é o super crente, você é o poderoso, você só faz, sai, é o demônio. Eu vou, viu? Eu vou embora agora pela sua ordem. Vai conversar, rapaz. É uma turma imatura. Não lida com essas coisas, não sabe o que é isso. Não preciso nem de força com o demônio. Eu dou uma ordem e o demônio sai. Pois é, vai fazendo. Trabalha com a área de libertação, para tu ver como o bicho pega. Trabalha com a área de libertação. Tu repreendesse um demôniozinho, um heresinho lá de uma mulher, uma pombagirazinha qualquer, e aí, deu certo. Bate de frente com o principado, bate de frente com coisa forte, para tu ver como é que o bicho funciona, a coisa funciona. Vocês estão entendendo agora? Meus amados, a gente tem que ter cuidado. Entrou um cara aqui com uma faca querendo me matar, endemoniado, todo contorcido lá fora. A igreja, o povo não entrou. Minha esposa disse, vai ficar amarrado aqui. Eu tinha saído, tinha voltado. Quando eu voltei, o cara estava manifestado lá com uma faca querendo me matar. E o diabo disse a ele lá na casa dele, vá matar Roberval. E esse cara me conhecia. Ele disse, ele é meu amigo. Disse, mas você vai matar ele. Ele disse, eu não vou matar. Eu disse, vai. O diabo, como foi, pastor? O diabo falou com ele. Ele disse que era um homem tão alto que chegava. Eu fui na casa dele, o teto da casa dele era alto. Ele disse, Roberval, o cara era um monstro grande que a cabeça dele encostava no teto da minha casa. E ele dizendo assim para mim, vá matar ele. Se você não matar, eu vou acabar com a sua vida. Ele disse, não, ele é meu amigo. Ele disse, você vai matar ele. Olha o que eu vou fazer com você. Apontou o dedo para mim, Roberval. Eu fiquei todo troncho, irmãos. A mão desse homem... Ninguém, eu estou para ver um ser humano que consegue dobrar. Eu sei que as bailarinas, elas fazem escala, que abre e bota as pernas na cabeça. Mas eu ver a mão de um homem chegar, encostar aqui, ficar rente aqui, tudo aqui assim, como se tivesse quebrado e voltado assim. E esse cara, todo manifestado, estava ele e o demônio junto lá. Ele disse, eu vim de lá para cá. E a minha esposa disse, vai ficar aí amarrado. E ela ficou lá amarrada. Irmão, era um principado desgraçado. O cara, para chegar aqui no altar, ninguém entrou na igreja, ficou todo mundo lá fora. Eu fiquei aqui no altar. Pode trazer o corpo dele aqui, ele veio até o altar. Meus amados, eu digo uma coisa para você. Ali era um principado, um homem que foi criado na macumba, na feitiçaria, arriando trabalho, pulando muro de cemitério à meia-noite. Ele me contou a história dele, a mãe dele, mãe de santo e tudo mais. E a gente libertou aquele homem naquele dia aqui. Meus amigos, deu trabalho, mas ele saiu livre em nome do Senhor Jesus Cristo. Então os sinais têm que acompanhar você tem que treinar. Como é que você vai repreender espíritos? Você vai bater de frente com coisas fortes se você é uma pessoa que não treina. Tem que pegar as coisas simples e básicas. Como é que eu faço, pastor? É como a minha esposa me disse, quando eu comecei treinando. Tu oras, os meninos, porque ela orava na escola, os meninos vomitavam às vezes. Estava se sentindo mal, ela orava por uma pessoa, a cabeça da pessoa ficava bom. E ela se dedicava muito à questão de estudo de cura. E eu disse, como é que isso funciona? Ela disse, filho, só faz, filho. Começa a fazer isso. E eu vim de um ambiente poderoso em São Paulo, missionário Davi Miranda, um homem cheio do Espírito de Deus, eu vi tantos milagres. Quando eu cheguei aqui, desaprendi tudo, irmão. Ou coisa ruim, quando você começa a andar com gente que não anda na fé, você começa a aprender aquilo que essas pessoas fazem. E eu desaprendi tudo. Aí a minha esposa disse, põe a mão, começa a orar por coisinhas pequenas, para tu ver o que vai acontecer. E eu comecei, oh meu Deus, eu ainda não alcancei, mas eu pretendo muito crescer mais grandiosamente, amados. Mas o Deus já me deu tantas experiências tremendas e maravilhosas. Isso é um treinamento. O Espírito Santo te dá sensibilidade e Ele vai mostrar para você quando é a hora de você agir ou não. Amém ou não amém? Qual o outro resultado do batismo com o Espírito Santo? A manifesta 1 Coríntios 12. Qual o outro resultado do batismo com o Espírito Santo? A manifestação, 1 Coríntios 12, dos dons espirituais. Olha o que é que diz, a partir do versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito, que é o Espírito Santo, é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação,
mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo, visando o quê? Um fim proveitoso. Pelo Espírito Santo é dada a um a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito, palavra da fé, a outro pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro pelo mesmo Espírito, né? Pelo único Espírito, e outro poder de operar milagres, outro profecia, outro discernimento de espíritos, outra variedade de línguas e ainda outra interpretação das línguas. Olha que coisa forte! Tem que procurar conhecimento e procurar com zelo os melhores dons. Diga glória a Deus. Então, o resultado do Espírito, do batismo do Espírito Santo é a manifestação dos dons, visando um fim proveitoso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vi uma coisa aqui que o Espírito de Deus me chamou a atenção. O versículo 4 diz: há diferentes tipos de dons, como diferentes tipos de ministério. No versículo 6 diz assim: há diferentes formas de atuação. Ei, irmãos, preste atenção, meu amado. Seja sensível ao Espírito Santo. Há diferentes formas de atuação. Nem sempre a forma que eu atuo vai ser a tua. Nem sempre a forma que você atua vai ser a mesma forma que eu vou atuar. Ah, eu quero atuar igualzinho a fulano. Não. Deixa o Espírito Santo ser o Espírito Santo na tua vida. Amém ou não amém? Então, os resultados do batismo com o Espírito Santo é tudo isso. E tem uma coisa mais, amados. Qual outro resultado do batismo com o Espírito Santo? Romanos 8:26 fala sobre isso. O maior desejo de orar, maior desejo de interceder. Você se sente tão sensível. Eu me acordei às 3 horas da manhã, de novo, eu digo: meu Pai do céu, eu estou querendo dormir. Hoje à noite eu quero dormir. Senhor diz: levanta, vai orar. Você sabe quem é que faz isso? O Espírito Santo de Deus que gera em nós. Fui embora, ajoelhei, orei, busquei a presença de Deus. Eu fui dormir, já era quase manhãzinha, o dia clareando. Foi quando eu consegui ter paz e dormir tranquilo. Tem que ser sensível. Ai, perdi o sono. Perdeu não, vai orar pelo pastor. Vai orar por tua família. E eu termino dizendo: o Espírito Santo foi a única fonte de poder no ministério de Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Foi a unção de Deus que levou Davi à vitória contra Golias. Assim também em nós é a unção de Deus em nossas vidas que forma a identidade de guerreiros do Senhor. Então, busque o Espírito Santo. Busque ser batizado. Seja batizado e busque fazer tudo isso. Seja, na verdade, aquele que sabe que como agir no propósito do Espírito Santo de Deus e como também ver os resultados do batismo do Espírito Santo na tua vida. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. E dê um forte aplauso para ele. Glória a Deus.